Eu falei que eu ia trazer para vocês aqui os principais ensinamentos que eu vou desenvolvendo aí ao longo da minha jornada, e hoje talvez eu tenha, acho que o principal, principal princípio é ótimo, né, mas o principal fundamento que eu tenho observado que se repete em vários grandes investidores. E semana passada a gente teve publicado um tweet do Ray Dalio, né, para quem não sabe, é o maior gestor de fundos do mundo, né? Ele tem a Bridgewater, uma empresa bem famosa aí, que é a maior gestora, maior hedge fund, né, do mundo. E ele postou algo que tem muito a ver com um princípio que eu quero trazer aqui para vocês, que é o All-Weather Portfolio, ou um portfólio permanente, um portfólio resistente a todas as temporadas, a todos os tempos, enfim. Eh, Para quem não me conhece, né, eu sou o Danilo Perotti, sou fundador da Mercúrios Cripto, uma consultoria de cripto, né, que por enquanto é só cripto, mas já já a gente está indo para o mercado tradicional também. E basicamente aqui nesse canal eu documento a minha jornada e tento trazer aqui alguns ensinamentos que eu vou tendo sobre economia, investimentos e até empreendedorismo, né, que a gente vai tendo ao longo dessa jornada, né? Eu sou economista, né, formado pela faculdade de Ciências Econômicas, Atuariais e Administração da USP, né, a famosa FEA. E hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte, eu já deixei aqui preparado aqui no jeito. Eu quero relacionar aqui o Henry Markowitz, né, que é um dos caras mais famosos aí desse mundo de economia, o texto do Ray Dalio e o livro que eu tô lendo atualmente, que é o Random Walk on Wall Street, né, o passeio aleatório por Wall Street. Mas focar bastante, né, isso aqui foi 100% motivado pelo tweet aqui do Ray Dalio, né, onde ele fala, né, sobre o conceito e o mecanismo de um all-weather portfólio, ou um portfólio resistente a todos os tempos. Basicamente, o que que a gente está falando? Primeiro, eu preciso começar explicando aqui quem é o Markowitz, né? Para quem não conhece, é um economista extremamente famoso, tá? Onde. Será que eu estou centralizado? Porque não, no último vídeo que eu fiz eu não fiquei. Mas é um economista extremamente famoso, que ele é responsável pela teoria moderna de portfólio, onde basicamente o que que ele fala? Que numa carteira de investimentos, a melhor coisa que a gente tem a se fazer é colocar ativos descorrelacionados. Então, por exemplo, você coloca um ativo que ele vai bem quando a inflação está alta, sei lá, ouro, por exemplo, algum hedge de inflação, junto com algum ativo que vai mal quando a inflação está alta, por exemplo, bonds de renda fixa e etc. Né? Isso faz com que, dependendo do momento que você está, cada um vai compensar o rendimento negativo do outro. Isso faz com que a gente tenha aí uma teoria bem extensa de que a sua performance melhora. Eu não vou entrar muito a fundo na teoria de portfólio aqui do Markowitz, mas basicamente eu precisava passar só esse conceito específico, porque o Ray Dalio falou bastante desse. Se você quiser se aprofundar nessa teoria aí de portfólio, eu deixo aqui como sugestão esse vídeo aqui do Fernando Kobuchi, onde é só você pesquisar a teoria moderna de portfólio, né, que é essa teoria do Markowitz. Ele explica muito bem, é bem legal aqui o vídeo dele. Eu gosto bastante aqui do trabalho do Kobuchi, não conheço pessoalmente ainda, espero conhecer um dia, mas esse vídeo aqui é o melhor vídeo aqui que explica em 8 minutos. Isso aqui é uma teoria relativamente simples. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. O que que o Ray Dalio, o dono da maior gestora, o maior hedge fund do mundo, tá falando aqui com esse conceito de all-weather portfólio? Eh, Cara, basicamente, esse texto aqui é um texto incrível, tá? É super curto aqui, eu não vou passar por todas as partes dele, eu peguei alguns highlights aqui, mas basicamente, ele fala que ele tá no momento da vida dele onde ele quer pegar os princípios que possam ajudar as pessoas a investir melhor e passar adiante. E ele mesmo fala que esse é um dos mais importantes investment principles, né? O Principles, inclusive, é o nome de um livro muito bom do Ray Dalio. Eu acho que a gente... Peraí. Não, esse aqui não é o Principles, mas é um livro muito bom dele também, Changing the World Order. Cara, é um cara muito bom, escreve muito aqui também pro mercado financeiro. Então, se você tiver uma chance, lê esse livro Principles, ele é bem, bem legal, bem fácil de se entender. Mas basicamente ele fala que um dos mais importantes é o conceito de all-weather portfólio, tá? Que basicamente é muito importante também pelo momento que a gente está vivendo, né? During risky times like now, né? Um momento de estabilidade política, instabilidade até em termos de paz mundial, né? A gente não sabe o que vai acontecer aí com guerra do Irã e etc. Então, ele fala que isso aqui é muito importante para hoje. E
E o que que ele fala que é a coisa mais importante de você ter, né? The most important thing for an investor to have in a portfolio is. Ou seja, a coisa mais importante de um investidor ter no seu portfólio é que esse portfólio seja bem diversificado, tá? Isso faz com que, segundo a teoria de portfólio de Markowitz, você tenha mais retorno por menos risco, tá? E o segundo, que é um dos erros mais comuns que eu vejo aqui, pelo menos trabalhando com a parte de consultoria, né, educação no mercado de investimentos, does not require market timing. O que que isso quer dizer? Você não precisa acertar o timing de mercado. Isso aqui é muito, muito curioso, porque cai por terra toda a teoria de day trade, ou então você tentar se posicionar antes de todo mundo, você tentar ser mais esperto do que o mercado. Por que que ele fala isso? Porque, primeiro, a maior parte das pessoas acredita, né, que o cash, né, é a coisa mais segura que você pode ter, dinheiro na mão. O grande problema, né? E aqui ele está até falando sobre bonds, renda fixas e etc. Só que o grande ponto é que você perde em momentos em que você tem inflação muito alta. Então, você ficar só num investimento muito seguro não vale a pena aqui para ele, né? Porque você vai perder o seu poder de compra em períodos de alta inflação. É, E aí, por que a questão do market timing, né? Então, beleza, a gente não pode perder poder de compra, por isso a gente vai ter um portfólio que não vai ser 100% seguro, tá? A gente vai mesclar ali, vai ter um mix ali de alternativas que a gente vai investir e a gente não vai fazer market timing. Por quê? Porque quase todo investidor, aqui eu estou falando do dono da maior gestora, do maior hedge fund do mundo, a Bridgewater, pode pesquisar aí, e ele está falando que basicamente quase todos os investidores, inclusive os most well-established professional investors, os profissionais mais bem estabelecidos, não conseguem prever o mercado efetivamente, tá? Mesmo que eles pensem que eles conseguem. Então, por esse motivo, ele acredita que os investidores não deveriam, né, quando estão aí gerenciando o próprio portfólio, não deveriam tentar fazer market timing. Dito isso, Danilo, entendi, não vou fazer market timing no meu investimento. O que que a gente precisa, então, para ter um portfólio aí bem, bem adequado? Basicamente, o que a gente precisa aqui é de um mix de investimentos que tem um retorno muito maior do que os low risks, né? Ele fala isso aqui embaixo, né? Então você precisa ter um investimento que ele renda muito mais do que o low risk, mas que ele tem um risco muito menor do que um high risk aí, né? Low risk aqui a gente está falando de rendas fixas, algo bem, bem tranquilão aí, bonds do governo. E algo de alto risco, a gente está falando aqui, algo como ações, cripto, né? Também está nessa caixinha. E basicamente ele fala, né, que você deveria performar melhor do que aquele padrão, né? 60-40. Isso é muito famoso nos Estados Unidos, né? Esse 60% stocks, 40% renda fixa. Aqui no Brasil eu vejo mais uma diferença entre sendo 30% aí mais em ações, talvez cripto também aqui no nosso lado de expertise e 70% em renda fixa. Mas basicamente, esse é um portfólio tão simples que ele sofre muito em momentos de estresse, né? Porque você vai cair bastante, né? No caso dos Estados Unidos, quando você tem 60% em estoques, você vai sofrer bastante e você não vai ter um grande ganho assim quando o mercado estiver em alta. Na verdade, você vai ter um ganho interessante, porque você vai estar colocando vários ovos ali nessa cesta de renda variável, mas a perda que você tem quando o mercado não vai bem, ele compensa negativamente esse investimento. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa ter investimentos que eles vão ser complementares, né? Complementários. Ou seja, ele dá até alguns exemplos aqui embaixo, né, de quais poderiam ser, né, esses ativos, mas basicamente o que você quer? Ativos que eles se complementem, ou seja, que eles tenham volatilidades diferentes, tá? Mas que eles se complementam. Então, por exemplo, bonds, eles não vão tão bem quando a inflação e o crescimento aumentam. Tá? Crescimento aqui a gente está falando de PIB, esse tipo de coisa. Então, por que que as bonds não vão bem quando a inflação aumenta? Porque imagina que você está recebendo ali, aqui no mercado brasileiro, 15% ao ano, mas a inflação está de 6%. Ou seja, você tem um ganho real, né, um juros real ali de 9% ao ano. Agora, vamos supor que a inflação aumenta muito, a inflação vai para 10%. Isso come boa parte do seu lucro, porque a taxa de juros não vai mudar assim imediatamente.
Ao mesmo tempo, quando você tem um crescimento muito grande na economia, você vai estar perdendo quase num custo de oportunidade, porque as outras coisas vão estar subindo muito enquanto você está extremamente não arriscado. Mas então ele fala assim: pô, se a inflação subir, eu vou ter investimentos que vão mal, mas eu também vou ter inflation hedges, ou seja, protetores de inflação, como, por exemplo, ativos que vão muito bem em períodos de inflação alta. Então, inflação como o ouro, né, que é uma das reservas de valores mais famosas aí do mundo, né, a principal reserva de valor do mundo, ou inflation index bonds, ou seja, aquelas renda fixas que são indexadas a inflação. Commodities também tendem a ir bem aí quando você tem um crescimento bom da economia. Então, basicamente, você montar esse tipo de coisa vai te dar um portfólio muito mais tranquilo, né? E sem precisar fazer market time. Aqui ele dá depois vários outros exemplos, mas basicamente o conceito é você pensar em coisas que podem acontecer. Quais são os ativos que, por exemplo, podem ir bem quando você tem uma guerra do Irã, por exemplo? Né? A gente está com o petróleo, né, indo muito bem recentemente, né? Uma das commodities aí que a gente estava vendo, enquanto outras coisas não estavam indo tão bem. Né, a gente está vendo uma possível alta da inflação muito alta, né? O Bitcoin está sofrendo bastante, né? Aqui do nosso lado, mas isso tende a melhorar, tá? Tende a se balancear, porque uma coisa compensa a outra. Pela teoria de portfólio, você vai estar tendo um portfólio eficiente, tá? Isso aqui não depende de quando, em qual momento do mercado a gente está, o que que a gente acha que vai acontecer. E esse é o principal conceito que eu queria trazer aqui para vocês, tá? E eu vou falar agora um pouco do livro que eu tô lendo, porque por que que eu tô trazendo esses três em sequência, né? Aquela sequenciazinha lá que eu mostrei para vocês, né? Acho que tá até aqui do nosso lado. Por que que eu falei? Porque eu falei, pô, essa teoria é uma teoria que está extremamente batida, né? Batida assim, é extremamente famosa, tá? É extremamente simples de se entender. Aí você tem o maior gestor do mundo, praticamente, falando para você viver assim. Inclusive, esse texto aqui eu não comentei no começo, mas ele faz porque ele começa uma reflexão de eu já estou numa idade que daqui a pouco eu vou ter que passar o meu ativo para frente, que talvez seja a realidade de algumas pessoas aí que estão me assistindo aí nesse momento. Eu tô meio, meio pulado aqui. Ele fala assim, cara, uma hora eu vou ter que passar o meu dinheiro para frente. Vou ter que passar para as minhas filhas, para minha esposa e etc. Mas não necessariamente elas têm a mesma expertise que eu tenho para gerir um portfólio. Então, como é que eu consigo passar para elas ensinamentos simples e que vão poder ser seguidos por muitos e muitos anos e que não vão piorar muito a minha performance financeira se a gente tiver algum evento de estresse, tá? Então, basicamente, é daí que surge essa provocação, né, que ele faz. Então, se você está nesse momento, cara, eu recomendo fortemente que você comece a olhar para esse mundo de rendas passivas indexadas, algo de curto, né, de baixo custo, mas que você consiga manter por um tempo muito, muito grande, tá? Porque como a gente viu tanto no texto quanto na teoria de portfólio, você não vai ter uma facilidade muito grande de prever o que vai acontecer. E é isso que eu queria trazer aqui desse livro que eu tô achando incrível que eu tô lendo, que é O Passeio Aleatório ali por Wall Street, né? É um livro que eu recomendo muito, muito mesmo aí para quem acha que day trade funciona, para quem acha que vale a pena você ficar rebalanceando o seu portfólio a todo momento, tentando ser mais inteligente aí que o mercado, tá? Basicamente, ele corrobora basicamente tudo que o Ray Dalio está falando nesse livro, né? Random Walk, aqui, o que ele está falando, é basicamente um conceito que ele é bem famoso aqui. Eu deixei uma hora, vamos deixar só com essa imagem aqui, assim fica mais bonitinho. Basicamente aqui, o Random Walk é um conceito de estatística, né, que tô lembrando aí das minhas aulas lá na faculdade de economia, mas basicamente é algo que você não consegue prever, né? Imagina um passeio aleatório, imagina que você está num gráfico e você não sabe se o gráfico vai para cima, para baixo, ele não tem um padrão claro. Aqui, né, tem até em português, eu não sei se em inglês eles usam esse termo também, mas é o andar do bêbado, né? Aquele negócio, tipo assim, o bêbado tá andando, você não sabe se ele vai para frente,
frente, para trás, para o lado, para onde vai o próximo passo. E ele dá vários exemplos nesse livro de como você tentar prever a movimentação de amanhã de um ativo, ou seja, do próximo dia de um ativo, é praticamente um passeio aleatório. Você não vai conseguir adivinhar, até porque o preço, né, seguindo ali a lógica dos mercados eficientes, tudo que você tem que envolva um preço já está nele, né? Vamos supor lá, a guerra do Irã afeta o preço? Vai estar nele. Você vai ter ganho de, sei lá, aumento de taxa de juros no Brasil? Vai estar nele. Você vai ter vários vetores agindo em cima do mesmo preço, que é praticamente impossível você saber o que está acontecendo. É como se você tivesse uma bola aqui e você tem 100 pessoas empurrando ela em vetores de força diferente, né? Claro que se isso for aleatório, uma hora ela pode ir para um lado esquerdo, porque tem mais pessoas, né, empurrando ela para esse lado. Uma hora ela pode ir para cima, para baixo, mas você tentar prever isso não é muito bom, né? O que corrobora com o dado que ele inclusive traz nesse livro de que a grande, imensa maioria dos gestores de Wall Street que cobram uma boa grana, né, do seu portfólio ali, muitas vezes 2% de taxa de administração e ainda uma taxa de performance em cima disso, eh, boa parte desses caras recebem esse dinheiro e não batem o mercado de ações, né? Ou o mercado que eles estão aí investindo. É até curioso, né? O Ray Dalio, um dos grandes donos de hedge fund, falando que está montando uma estratégia que não envolve market timing e que é passiva, basicamente, a todos os momentos para passar isso em diante. Né? Por que ele não fala para fazer, né, como boa parte dos gestores de hedge fund fazem, que é tentar prever o mercado? Isso é, no mínimo, curioso. Eu tinha separado mais algumas coisas aqui para falar, inclusive, mas que basicamente a sua estratégia vencedora ela vai ser essa, vai ser uma estratégia passiva, tá? Onde você não depende de conseguir adivinhar esse passeio aleatório, ela é ultra simples e você tem que começar agora a focar em custo. Por quê? Existe uma teoria de mercados eficientes, ou seja, vamos supor lá que você tem muitas e muitas pessoas que estão precificando um ativo específico, como é uma ação na bolsa. Você tem várias informações que já estão de conhecimento público e essas informações vão ser precificadas por muitas pessoas muito, muito boas e muito bem remuneradas naquilo. Ou seja, você vai ter o Goldman Sachs, o JP Morgan, o Morgan Stanley, o Merrill Lynch, todos eles tentando prever qual que é o movimento dessa ação. E qualquer notícia, eles vão precificar e ajustar esse preço, tá? Então você tem que ter uma arrogância muito alta em pensar que você, que muitas vezes é médico, empresário, advogado e etc, e não tem tempo suficiente para olhar ali para o mercado, vai ganhar desse tipo de cara. E olha que legal, você não precisa, porque você consegue comprar a média deles, tá? Imagina que, sei lá, todos eles são pilotos de Fórmula 1 e você tem o mesmo carro. A diferença do primeiro para o último vai ser muito vai ser muito pouca, né? Então não adianta você ficar tentando prever quem acerta a corrida se você pode comprar simplesmente uma média de como vai ser aquela performance de um carro. Eu não sei se esse exemplo foi tão bom assim, mas basicamente com o ETF não precisa pagar os 2,20, né? Você consegue ter uma forma muito mais tranquila de se investir, onde o principal economista de teoria de modelo de portfólio está falando que é melhor você investir assim, que é o Markowitz, o primeiro cara que eu mostrei, o maior gestor de hedge fund e um dos principais livros de investimento do mercado financeiro está falando para você investir. Então, basicamente, se eu tenho uma mensagem para você aí, eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo, até tá chegando aí em 20 minutos. Cara, tente entender esse conceito de all-weather portfólio e aplicar na sua carteira de investimento. Foi em cima desse conceito que a gente montou aqui, né, que a gente está montando a nossa consultoria de mercado tradicional aqui da Mercúrios, tá? Então a gente vai olhar muito para essa questão de custos, de tranquilidade e de montar um portfólio que possa sobreviver a todo e qualquer movimento e cisne negro que possa acontecer, né? Cisne negro eu já vou deixar para um outro vídeo aí, né? Os conceitos do Nassim Taleb, que são bem interessantes também para a gente trazer. Inclusive, comentem aí se vocês querem que eu traga, sei lá, livros importantes do mercado financeiro, como esse aí que eu tô lendo agora, mas tem vários outros aí que eu acho que são investimentos importantes. Inclusive, se você estiver buscando aí uma consultoria, eu vou deixar
o meu celular aqui embaixo, né? Eu sei que tem poucas visualizações ainda aqui no canal, mas se você quiser trocar uma ideia comigo, entender como é que está funcionando aqui a nossa consultoria, vou deixar meu celular aqui, o meu contato pessoal, aqui embaixo no primeiro link da descrição. Beleza? Se vocês quiserem conhecer, tamo junto. Já agradeço aí o apoio aí da galera que assistiu os primeiros 2 vídeos aqui do canal. Espero que vocês estejam curtindo. Deixem o like aí sempre, mandem para pessoas aí que possam gostar desse tipo de conteúdo de investimentos, economia, empreendedorismo e cripto aqui no canal. E é isso. Se inscreva também, beleza? Um abraço e até mais. Valeu!